Saudações, sociedade! Aqui quem vos fala, Miguel Abdala, e está começando mais um Contrassenso Comum, seu canal de psicologia e comportamento. Oh, okay. Hoje, nosso quadro de atualidades, onde eu converso com minha autarquia, a doutora Lidiane Queiroz, sobre acontecimentos recentes da psicologia pelo mundo. Porém, hoje um pouco diferente, porque o sacoleiro da análise de comportamento aqui não foi quem viajou dessa vez. Dessa vez, doutora Lidiane, quem esteve viajando, esteve presente no CEPAC, que é um congresso do meu coração, que se passa lá tradicionalmente no Paraná. E além de saber como você está, Lid, quero saber como é que foi no CEPAC. Eu tô emanando coraçõezinhos. Eu preciso dizer que eu não sabia que eu ia sair tão apaixonada de um lugar como eu saí depois de ter participado do CEPAC. Foi incrível. O tema esse ano foi maravilhoso. Política e responsabilidade social do analista do comportamento. Assim, a Iula acertou demais. Eu digo a Iula porque ela esteve à frente, né, da organização do evento, da proposição de temas. Foi, ela pensou tudo com muito carinho, inclusive, Iula, parabéns, assim, eu quero te ver, a análise do comportamento precisa te ver em vários lugares, assim, se posicionando. Em sendo uma pessoa neurodivergente, ela se preocupou em convidar palestrantes neurodivergentes também para falar sobre a posição política e ética da nossa classe, da nossa profissão de analista do comportamento diante dessa população. Então, assim, eu tô em estado de maravilhamento. Já passaram-se alguns dias, semanas, mas eu ainda estou em estado de maravilhamento. Não, acho o CEPAC fantástico. Lembro que no ano anterior ao que eu morei no Paraná, fiz um mestrado lá em Londrina. No ano anterior, o Baum esteve lá. No ano que eu estive lá, o CEPAC foi com a Tracy Seahorn. Então, sempre tem convidados ali nacionais, internacionais, sempre discutindo temas recentes. Esse ano, esse foco, né, política e responsabilidade social da análise de comportamento, então é importantíssimo para a gente estar se discutindo. Yula, tá demorando para você estar aqui no Contrassenso Comum, né? Já temos que agendar o mais breve o canal, o programa aí com a doutora Yula, discutindo aqui no Contrassenso Comum. Então, assim, o CEPAC normalmente é um congresso que me agradava, na época que eu morava no Brasil, sempre gostei ali do CEPAC, porque assim, Lídio, o que eu não gosto, né, vou logo dizer, tem acontecido de os congressos cada vez mais ser um espaço ali de venda. Né? A gente discutiu um pouco sobre isso no vídeo do Calab, esse foco em intervenção, esse foco em aplicação nos congressos. Para mim, ele vem junto com essa coisa da venda. Né? Você está sempre ali, é uma pesquisa para divulgar uma clínica, uma pesquisa para divulgar um protocolo, e eu tô ali pela ciência. Né? Tem ficado cada vez mais os congressos um negócio meio festival, né? Meio show ali de quem apresenta, quem vende melhor uma determinada tecnologia. E eu, né, sou um tradicional, sou um cara eminentemente semiótico, eu gosto ali dos detalhes ali científicos ali no Congresso. O CEPAC foi por aí ou manteve-se a tradição científica no CEPAC? O CEPAC, ele está em oposição a tudo o que tu trouxestes até agora. O oposto desses showgressos tem sido uma tônica aqui no Brasil também, especialmente quando a gente faz o recorte, voltado para os assuntos aba/tea, né, e com muitas coisas, uma preocupação muito maior com os brindes, com as vendas, com as autopromoções, com as separações em panela. E sendo tu dissestes, né, eu gosto da ciência, e eu estava rindo enquanto tu estavas falando, porque eu também sou apaixonada pela ciência, sou apaixonada pelo conhecimento. Eu s Hoje sou mestre e doutora em análise do comportamento na no programa Bolsa para Todos, em Universidade Federal. O fato de eu ter conseguido adquirir esse conhecimento de maneira, assistida pelo governo, pelo estado, me faz ter essa vontade de sempre divulgar conhecimento. Congresso para mim é esse espaço onde você
conhecimento. E alguns congressos que eu acompanhei, que eu tenho acompanhado nesses últimos tempos, as pessoas elas compartilham é como se fosse o trailer. Se você quiser saber mais, está aqui o link do meu curso, é exatamente isso que eu vendo na minha empresa. Para saber mais, você precisa e aí se perde um pouco o que é e lá não, lá o que eu observei foi esse compartilhamento de informações, pessoas de fato cooperando e contribuindo e fazendo perguntas, assim, que são pertinentes dentro do assunto. Ora veja, você está assistindo uma palestra, uma apresentação, não tem na audiência só os estudantes. As pessoas que também fazem parte da apresentação do congresso, os doutores, eles estavam lá assistindo, contribuindo, perguntando, discutindo, então foi um ambiente realmente muito rico de divulgação científica. Não, fantástico. E também sempre me traz, quando está pensando em congressos e essa organização, essa participação ali dos envolvidos, a importância também de você ter esse cuidado com questões éticas, né, e do que é que está sendo trabalhado ali nos congressos. Eu venho discutindo sobre isso bastante recentemente, porque já aconteceu algumas vezes nos últimos 2 anos, de eu estar em congresso e assistir algumas aberrações, né? Assistir coisas que, assim, não pode aquilo dali estar sendo falado hoje em dia. E a gente discutindo como resolver isso, porque tem uma série de passos. Você submete o seu trabalho, já era para ter sido recusado ali. Foi aceito, precisaria ter uma conversa, ter uma réplica ali para melhorar ali a questão do trabalho. Ainda assim, passou por tudo isso, foi apresentado, é fundamental que esses keynotes, né, daí a importância desses doutores estar assistindo, que se comuniquem, que falem, que, olha, de maneira assertiva, né, também sem ser alguma coisa ali que destrua a carreira de alguém, mas é fundamental que os membros ali dessa comunidade científica estejam atentos ao que está sendo apresentado e dêem um feedback ali, se falem do que está sendo falado. Para citar só um exemplo que eu acho que foi o mais gritante, eu estive em congressos regionais na Europa recentemente e vi palestra de conversão, falando sobre conversão e terapia de conversão sexual. Isso é um negócio que não é permitido pelos conselhos de psicologia do país que eu estava. Eu não sei nenhum país aí que tem intervenção de análise de comportamento já desenvolvido. Isso é algo mais permitido de ser pesquisado ou ser falado. Mas você vê ali, às vezes, uma abertura e um descompromisso da organização do Congresso, que esse tipo de tópico aparece. Né? E pelo que eu vi aqui de você me dizendo e do que eu acompanhei nas redes sociais, o CEPAC teve muito cuidado com esse tipo de coisa, não é isso? Muito cuidado com a divulgação das informações, muito cuidado com a qualidade da apresentação dos trabalhos, e assim, ah, diversas apresentações falando sobre ética, responsabilidade ética, tiveram meses incríveis falando sobre, o recorte de gênero, mulheres na análise do comportamento, mulheres na publicação de artigos. E é isso, quando você está olhando para o que realmente importa, com foco no que realmente importa, que é a divulgação de conhecimento, a formação de uma comunidade que vai propagar, o conhecimento e as discussões dentro da análise do comportamento, a gente vê esse tipo de maravilha. Diferente de outros espaços onde o objetivo é a venda, maior de inscrições, porque eu contratei um mega lugar que tem espaço para 2.000 pessoas, e para eu ter 2.000 pessoas eu preciso de estrelabas, aparecendo, que são pessoas que cobram valores exorbitantes para apresentar seu conhecimento, para vender o seu produto, e a gente perde o foco do que realmente importa. Então quando você pode estar me perguntando, você que está assistindo o vídeo: "Ué, Lid, mas é proibido a pessoa cobrar? É o trabalho dela, ela está indo lá falar". Vamos discutir um pouco mais sobre isso. A questão é, a que esse congresso se propõe? Ou esse evento chamado congresso, que talvez pudesse ser chamado de outra coisa, mas o que que esse congresso se propõe? A que é um congresso? Qual é a função que se cumpre ao se lançar
um congresso, o que é esse evento? Quando o que a gente observa são divulgações de nomes, divulgações de produtos, vendas de cursos, informações parcialmente, fornecidas, agrupamentos panelinhas, e aumentando o distanciamento entre o estudante, entre o divulgador científico do mercado de análise do comportamento, isso é muito preocupante. E um negócio que teve muito legal, assim, nesse congresso foi a discussão ética sobre as práticas do analista do comportamento com a população neurodivergente. Isso para mim, assim, Abdala, foi um negócio, um bálsamo, um bálsamo, inclusive sendo falado por pessoas neurodivergentes para a comunidade neurodiversa. Isso realmente, eu não sei se existe outros que acontecem assim aqui no Brasil, com essa disposição para falar do que realmente importa, sem ficar se defendendo, mas olhando inclusive para as próprias práticas, para a própria produção da análise do comportamento. Eh, Aqui no Brasil a gente vê muito coisas do tipo: "Ah, mas isso não é aba de verdade", falando da análise do comportamento aplicado especificamente. E sempre tem alguém defendendo, e tá certo, gente, eu sou apaixonada por análise do comportamento, a Abdala também é, eu acho que não é disso que a gente está falando, mas dizendo: "Isso não é aba". E teve uma mesa, eu peço desculpas por não saber o nome das autoras agora, dizendo: "Isso é aba, sim, isso é análise do comportamento, sim, não foi uma coisa publicada lá atrás pelo Lovais. Se a gente for fazer um recorte, uma leitura das publicações do JABA, do GEAB, da JOBM, a gente vai ver muita coisa que ninguém está falando sobre isso, ninguém está discutindo, ninguém está vendo o quão deletério e prejudicial isso pode ser na vida do ser humano que está recebendo esse tipo de conhecimento, de tecnologia, e a dificuldade em que os nossos analistas do comportamento, informações mais rasas nesse momento, estão tendo em conseguir desenvolver raciocínio clínico, crítico, analítico e ético. Não é, já fico pensando o que é que a gente pode estar fazendo para ajudar isso. Você que nos assiste podia estar, por exemplo, deixando o seu joinha, né? Deixando o like aí no vídeo, que ajuda demais a gente continuar produzindo esse conteúdo. A gente aqui no Contrassenso Comum tenta estar sempre trazendo esses assuntos para se discutir. Falou aí da participação feminina, a gente discutiu um pouco sobre isso no vídeo com a Thaís, né? Essas questões da participação em congresso e como os congressos de análise de comportamento estão acontecendo. Tem o nosso vídeo sobre o Calaba, discutindo exatamente isso. Aqui é o motivo desse canal é poder discutir esses pormenores, esses detalhes, tanto da ciência quanto da ciência, da cultura científica, né, da vida acadêmica que vem acontecendo aí na psicologia comportamental. Essa questão da participação de pessoas neurodivergentes para falar de intervenções em pessoas neurodivergentes é um negócio que também está sendo muito mais discutido recentemente aqui nos Estados Unidos. Eu tenho percebido esse tema voltando à tona nos congressos, justamente porque assim, e demorou para se ter essa ideia, né? Então, são décadas de intervenção para a população e só recentemente que pensaram, talvez seja interessante perguntar para essa população como é que eles estão se sentindo, o que é que está acontecendo, se está dando tudo certo. Então, é um movimento que eu vou percebendo aqui nos Estados Unidos também, essa tentar trazer ali ter mais BCBAs, né, pessoas certificadas com análise do comportamento que estejam no espectro, né, que tem algum tipo de neurodivergência, muitos painéis em congressos falando especificamente sobre isso, né, a importância de você construir a base ali da sua intervenção ser baseada em valores, em seguida as suas epistemologias, suas bases, e então você conseguir desenvolver a sua ciência e nesses valores ser compartilhado com a comunidade que recebe essas intervenções. Tem que dar base, antes de você pensar na sua intervenção, na sua epistemologia, você tem que considerar quem está recebendo essa intervenção, como é a vida, né, quais são as particularidades culturais daquela comunidade. Então, que maravilha que o CEPAC enfatizou aí bastante esse tema. Eu quero deixar aqui uma reflexão feita pela professora Marina. Teve uma mesa, a professora Marina, Maria Clara e a Tasta, professora Tasta.
sobre ética e análise do comportamento, e a Marina falou que a probabilidade é praticamente de 1 para 1 de você tomar boas decisões éticas, ou seja, de você emitir comportamentos éticos na sua profissão, quanto mais profunda, séria for a sua formação. E isso fala muito sobre a necessidade de você se dedicar de fato aos estudos, da sua área. A gente está falando aqui, obviamente, da análise do comportamento, mas em qualquer lugar que você esteja atuando, especialmente quando você o produto do seu serviço, o impacto é na vida de outro ser humano, a sua formação ela precisa ter base, ela precisa ser sólida. Quanto mais sólida for a sua formação, mais menos provável é de que você cometa uma contravenção ética. Isso é muito importante. Outra coisa que eu também quero destacar é o teu movimento ao abrir esse canal, o Contrassenso. Eu realmente me sinto, assim, lisonjeada de fazer parte de um quadro fixo do canal. Eu acho isso incrível. Você é uma pessoa incrível, a gente se conhece desde os primórdios, assim, do teu trabalho, da tua entrada como, na análise do comportamento, como já foi aplicador AVA, né. E hoje está trazendo, isso que eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo, que mais pessoas deveriam estar fazendo, que é abrir espaço para analistas do comportamento, pesquisadores ao redor do mundo estarem falando para a população brasileira, olhando de maneira o mais imparcial e menos enviesada possível sobre a nossa prática, sobre o nosso conhecimento, sobre as nossas produções, sobre os nossos comportamentos, os nossos congressos, os nossos movimentos. Tem um vídeo que vai sair, que vai estar no canal, falando sobre, o quanto que a gente precisa se organizar enquanto comunidade, não apenas se organizar, mas se sindicalizar, né, enquanto estudantes. E eu acho que isso é, assim, uma coisa inovadora, inventiva, é um gás novo que eu sinto ao hum, que eu sinto, que eu vejo ao acompanhar as informações e as notícias e os vídeos do canal. Então, muito obrigada por me deixar fazer parte dessa história e por estar fazendo isso. Eu sei que muitas vezes produzir conhecimento sério, não sei se é só no nosso país não, eu acho que é no mundo nesse momento. É absolutamente desafiador, então, por favor, continue. Eu que agradeço. Aqui é o meu eterno muito obrigado, justamente pelo ponto que você trouxe da formação. Eu sou muito tranquilo em dizer que 70% da minha formação foi em decorrência aqui de quem está comigo hoje, a doutora Lidiane. Foi minha supervisora, falou que eu fui aplicado ABA. Minha primeira supervisora ABA está aqui. Minha primeira bolsa em iniciação científica também foi provida ali pela LID. E estou aqui, é um produto dessa formação, que foi por colaboração ali com a LID. Então, fico curioso ali para saber a opinião da nossa audiência sobre tudo isso. Deixa aí nos comentários o que é que você achou. Quer ajudar a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e falando sobre esse tipo de assunto e viajando o mundo para saber o que é que tem se passado? Considere se inscrever no canal se você não for inscrito e deixar o like aí no vídeo, porque ajuda demais a que esse conteúdo chegue a outras pessoas. E não quiser perder nenhum conteúdo além do Contrassenso Comum, só ligar o sininho que você vai receber as notificações sempre que sair vídeo novo. É isso que temos para hoje. Muito obrigado e até a próxima. Oh, okay.